Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e o tema de hoje é Penso, logo existo. No século XVII, Descartes afirmou cogito ergo sum, que em português significa penso, logo existo. O filósofo e matemático questionava sua existência e chegou à conclusão de que, se é um ser pensante, então existe, porque ao pensar tem consciência de si próprio. A frase penso, logo existo foi criada por René Descartes e publicada pela primeira vez em seu livro Discurso do Método. Com essa expressão, o filósofo queria dizer que só podemos ter certeza de que existimos porque somos capazes de pensar. Apesar de parecer simples, é importante entender como essa ideia integra a filosofia de Descartes. O filósofo conta que se decepcionou com o estudo da filosofia, tal como era ensinada na época. Embora ele tenha frequentado uma das melhores universidades da Europa, os conhecimentos transmitidos eram tão cheios de dúvidas e erros que, ao se formar, não possuía nenhuma certeza se tudo o que aprendeu era verdadeiro ou não. Além disso, a filosofia da sua época estava dominada por discussões intermináveis que pareciam não avançar em direção a uma conclusão clara. Assim, é esse estado de dúvida e incerteza no qual se encontra a filosofia que Descartes quer superar. Para garantir que não cometeria os mesmos erros dos filósofos anteriores, Descartes propõe um método, uma espécie passo a passo, que, caso seguido corretamente, levaria a conclusões verdadeiras sobre as questões filosóficas. O primeiro passo desse método é a dúvida. Num livro chamado Meditações Metafísicas, Descartes aplica seu método na discussão de algumas questões fundamentais da filosofia, como a natureza do conhecimento, a existência de Deus, a natureza da alma, entre outros. Descartes nos convida a refletir sobre como o conhecimento do mundo à nossa volta está envolto em todo tipo de dúvidas. Mesmo crenças óbvias podem se mostrar falsas. Contudo, esta existência, enquanto ser pensante, nem sempre é pacífica. Já lhe aconteceu ter um pensamento que surge constantemente de forma ruminante? Ou então ser inundado de pensamentos quando só queria descansar? Alguma vez sentiu que não controla o que você pensa? O nosso cérebro, por vezes, prega-nos rasteiras. Isto acontece, por exemplo, na percepção visual com um truque mágico. Mas também pode acontecer com os pensamentos. As nossas emoções ou crenças podem distorcer os nossos pensamentos, dando-nos a sensação de que não o podemos controlar. A esses pensamentos que não controlamos, podemos chamar de pensamentos automáticos. O pensamento automático surge diante de um estímulo, algo que o provoca. Por exemplo, se eu estiver triste, um filme que não tenha um final feliz pode ser um estímulo para pensar: nunca vou ser feliz. Contudo, se começar a dar atenção, tornando-se observador de si próprio, pode começar a perceber quais os estímulos que provocam os pensamentos automáticos que o procuram. Não podemos ganhar controle daquilo que não conhecemos. Por isso, o segundo passo será sempre conhecer bem o pensamento. Perceber se existe a hipótese de ser um pensamento distorcido, isto é, não adequado à sua realidade. Por exemplo, se hoje você tiver um exame difícil e estiver a sentir ansiedade,
É natural que surja o pensamento: se eu falhar neste exame, nunca vou conseguir concluir o curso. Neste caso, o pensamento é enviesado, pois o fato de falhar no exame não significa que você não consiga concluir o curso. É uma sobregeneralização. No caso do pensamento ser distorcido, então o terceiro passo será questioná-lo internamente, fazer perguntas que possam provar a si mesmo que o pensamento não corresponde à realidade. Por exemplo, perante o pensamento: tenho medo que este avião caia. Posso perguntar: mas qual a probabilidade disso acontecer? O último passo será você encontrar um pensamento melhor, que possa substituir o anterior. Por exemplo, se num jantar há uma pessoa que não para de olhar para si, em vez de pensar, por exemplo, talvez tenha uma sujeira na roupa, experimente pensar: talvez aquela pessoa ache a minha roupa bonita. Os pensamentos são apenas isso, pensamentos. Não deixe que eles o ocupem de uma forma que você não controla. Encontre o que provoca o pensamento, explore o pensamento, questione-o e encontre um pensamento mais adequado. Se você não conseguir fazer sozinho, peça ajuda a um psicólogo. O mais importante é que você se sinta bem com os seus pensamentos, que encontre com eles uma existência saudável para que possa dizer com tranquilidade: penso, logo existo. Pense, por exemplo, no que está fazendo agora ao ouvir eu falar. Você pode ter certeza de que realmente está diante de um computador ou celular ouvindo nesse momento? Embora possa parecer absurdo negar isso, Descartes acreditava que não poderíamos estar certos nem mesmo de fatos óbvios como esse. Para tornar essa ideia plausível, ele apresenta a hipótese do gênio maligno. Imagine que existe um Deus todo-poderoso capaz de fazer qualquer coisa extremamente malvado. Esse Deus, por pura maldade, se ocupa em iludir você sobre tudo o que ocorre na sua vida. Nesse exato momento, por exemplo, o que você está experimentando não passa de uma ilusão, assim como todas as experiências da sua vida. Embora possa parecer improvável, de fato é impossível afirmar com toda a certeza de que esse gênio maligno não existe. Portanto, não podemos ter certeza sobre nada. Descartes chega a afirmar que mesmo verdades matemáticas, como 2 mais 2 é igual a 4, podem ser uma ilusão criada por esse Deus. Depois dele pôr em dúvida todas as nossas crenças sobre o mundo através da hipótese do gênio maligno, Descartes procura analisar se não existe pelo menos uma ideia que esteja imune a qualquer dúvida. Alguma ideia da qual seja impossível ter qualquer dúvida, a mínima que seja. É aí que entra a afirmação: penso, logo existo. O raciocínio de Descartes é mais ou menos o seguinte: não posso ter certeza se meu corpo está agora diante de algum dispositivo, ouvindo. Porém, é um fato que eu sou alguém, alguma coisa que é capaz de pensar sobre si mesmo e as suas crenças. Ora, para ser capaz de pensar, devo existir. Afinal, como poderia uma coisa que não existe pensar? Para que seja capaz de pensar, duvidar, afirmar, negar, devo existir. Não sei exatamente qual a minha natureza. Talvez sequer tenha um corpo. Talvez esse corpo que vejo agora seja uma ilusão criada pelo gênio maligno, mas não tenho a menor dúvida de que existo. É através desse raciocínio que Descartes chega à sua primeira certeza: penso, logo existo. Se sou alguém que é capaz de pensar, então devo com toda certeza existir.
é esse o sentido da expressão cartesiana. Nesse ponto da reflexão de Descartes, somos apresentados a uma afirmação claramente verdadeira. Porém, isso ainda é pouco. Afinal, ele nos deixa envoltos em dúvidas sobre tudo. E se esse gênio maligno de fato existe? Tudo o que vemos é uma ilusão? Pretendendo acabar com essas dúvidas, Descartes usa sua verdade fundamental. Penso, logo existo, para justificar a crença de que não existe um gênio maligno e que nossa vida não é uma ilusão. Embora Descartes inicie suas meditações colocando todas as suas crenças em dúvida e seja um forte crítico da filosofia medieval, isso não impede de acreditar seriamente na existência de Deus. Para vermos como ele chega a essa conclusão, precisamos acompanhar mais uma parte do raciocínio desenvolvido nas suas meditações. Até então, vimos que Descartes pensa que podemos ter apenas uma certeza, que ele existe como um ser que pensa. A partir disso, o autor passa a analisar outras de suas crenças para verificar se alguma não se mostra tão verdadeira como ele cogita. Uma das ideias que encontra em sua mente é a de Deus. Essa ideia tem uma série de características segundo Descartes. Deus é algo infinito, eterno, imutável, independente e onisciente, o Criador de todas as coisas que existem, se é que existe alguma coisa. Analisando essa ideia presente em si, Descartes conclui que não pode ter sido criada por ele por duas razões. Em primeiro lugar, porque a causa deve ter pelo menos tanta realidade quanto o efeito. A ideia de Deus é de um ser perfeito e infinito. Nós, humanos, ao contrário, somos imperfeitos e infinitos. Não podemos, portanto, ser a origem dessa ideia. Ela deve ter sido criada por um ser que é perfeito e infinito, ou seja, Deus. Em segundo lugar, Descartes retoma um argumento de Anselmo da Cantuária para provar a existência de Deus. Esse argumento, ele procura mostrar que a ideia de Deus pressupõe a sua existência. Deus é um ser perfeito e supremo. Ora, se ele não existisse, fosse apenas fruto da imaginação dos homens, não seria perfeito. Portanto, deve existir. O próprio conceito de Deus implica na sua existência. Mas e se esse Deus for um gênio maligno? Então, Descartes finalmente consegue mostrar que essa hipótese não pode ser verdadeira. Isso porque Deus também é um ser bondoso e não enganaria sistematicamente os seres humanos. E assim, Descartes pode ficar à vontade para acreditar em tudo o que questionou até então. Essa é, em síntese, a argumentação de Descartes, relacionada à expressão penso, logo existo. Ela é uma peça-chave no raciocínio que parte da dúvida radical através da hipótese do gênio maligno, passa pela prova da existência de Deus e conclui com a negação das dúvidas iniciais sobre o mundo à nossa volta. Além disso, também desempenha papel fundamental na alegação cartesiana de que somos seres constituídos de duas substâncias, corpo e alma, o chamado dualismo cartesiano. Segundo Descartes, seres humanos são compostos de dois tipos diferentes de substâncias, que estão de alguma forma ligadas entre si. Por um lado, temos corpos e fazemos parte do mundo físico. Segundo o filósofo, o corpo é uma máquina feita de carne e osso. Suas articulações e tendões agem como pivôs, polias e cordas. Seu coração é uma bomba e seus pulmões são foles, porque o corpo é uma coisa física, está sujeito às leis da física e está localizado no espaço e no tempo. Assim como os humanos, os animais também são máquinas
e seu comportamento é puramente um produto das leis mecânicas. Os seres humanos, no entanto, são os únicos que, além de corpos, também possuem mentes. De acordo com Descartes, a mente, que é idêntica à alma, é o seu eu real. Se você perder um braço ou uma perna, seu mecanismo corporal estará comprometido. Mas você ainda é uma pessoa tão completa quanto antes. Porém, se você perder a sua mente, não será mais você. Você deixará de existir. Essa concepção de Descartes pode ser chamada de dualismo mente-corpo ou dualismo psicofísico. Como Descartes criou uma versão clássica dessa posição, também é comumente referida em sua honra como dualismo cartesiano. Descartes se opunha, assim, a uma teoria filosófica sobre a mente conhecida como fisicalismo. De acordo com essa concepção, a mente é física como o corpo. Descartes oferece vários argumentos para nos convencer de que a mente e o corpo são duas substâncias distintas. O que ele faz é examinar aquilo que chamamos de mente e de corpo. Através disso, mostra que ambos possuem características diferentes e, portanto, são tipos diferentes de realidades. Para resumir a história toda, podemos chamar os argumentos de Descartes de argumento da dúvida, da divisibilidade e da consciência. Um dos argumentos centrais de Descartes em favor do dualismo mente-corpo é baseado no que pode e não pode ser posto em dúvida. Num livro chamado Meditações Metafísicas, Descartes chega à conclusão de que pode duvidar de tudo, inclusive de que possui um corpo e que o mundo exterior existe, exceto da própria existência, como ser pensante. A famosa frase "penso, logo existo" expressa essa conclusão. O argumento de Descartes poderia ser expresso assim, na premissa 1. Posso duvidar que meu corpo existe. Premissa 2. Não posso duvidar que a minha mente existe. Se duas coisas não possuem propriedades exatamente idênticas, elas não podem ser idênticas. Portanto, a mente e o corpo não são idênticos. As premissas 1 e 2 identificam duas propriedades diferentes do corpo e da mente, que Descartes descobriu quando empregou seu método de dúvida. Ele descobriu que podia ter absoluta certeza de sua mente, mas por causa da possibilidade de ilusão, de sonhos e alucinações, ele poderia estar enganado e, portanto, incerto sobre a existência de seu corpo. Descartes ofereceu esse argumento como uma prova lógica de que a mente e o corpo não poderiam ser a mesma coisa. Para ver as dificuldades com esse argumento, considere o seguinte, que tem essencialmente a mesma forma. Premissa 1. Estou em dúvida se o café está quente. Premissa 2. Não tenho dúvidas que o café é escuro. Se duas coisas não possuem propriedades exatamente idênticas, elas não podem ser idênticas. Assim, é possível que Descartes tenha mais certeza sobre sua mente do que o seu corpo, simplesmente porque ele não entende a natureza de cada um completamente, o suficiente para ver que eles são idênticos. Como? O corpo é divisível. Segundo, a mente é indivisível. Se duas coisas não possuem propriedades exatamente idênticas, elas não podem ser idênticas. Portanto, a mente e o corpo não são idênticos. Certamente, se assumirmos que a mente é uma substância espiritual, então, como uma coisa espiritual, não tem extensão, ela não pode ser dividida, ou pelo menos dividida da mesma forma que um corpo. Alguns falariam, ao contrário de Descartes, que a nossa vida mental parece ser dividida. Por exemplo, podemos sentir amor e raiva ao mesmo tempo em relação a alguém.
Ou, frequentemente achamos que nossos princípios morais nos puxam em uma direção e os nossos sentimentos em outra. Pensar para Descartes não significa simplesmente raciocínio. Descartes usa a palavra pensamento para se referir a toda a gama de estados conscientes, como conhecer, duvidar, desejar, querer, imaginar, sentir e assim por diante. A outra parte da realidade consiste em substâncias mentais ou espirituais. As nossas mentes são livres para parar e desejar e pensar como desejamos, porque as substâncias mentais não são governadas pelas leis mecânicas. Desta forma, as pessoas, ao contrário de seus corpos, têm genuíno livre-arbítrio. Se você pular em uma piscina, por exemplo, a queda do seu corpo é regida pelas leis da natureza. Agora, sua decisão de dar esse salto, no entanto, é livremente escolhida e não pode ser explicada pela física. No domínio físico, a ciência é a autoridade dominante e nos dá a verdade. Nós não consultamos a igreja ou a Bíblia para ver quanto rápido o coração bombeia o sangue. A ciência que nos informa sobre isso. Mas, de acordo com o compromisso cartesiano, a ciência não pode nos falar sobre o destino eterno de nossas almas. Ela pode nos dizer apenas sobre os nossos corpos. Por isso, no campo espiritual, diz Descartes, a religião ainda mantém a sua autoridade e verdade. Descartes demonstra a superioridade da alma em relação ao corpo, devido ao uso da razão. Mas isso não significa que o corpo deva ser desprezado, pois sem ele a alma não teria motivo de existir. Ela apenas tem sentido unida ao corpo. Esta união entre corpo e alma também não tira a particularidade de cada um e nem forma outra substância a partir dessas duas. Pensar o corpo como uma máquina pode trazer um sentimento negativo, pois se tem a ideia de que pode ser descartado quando tiver algum defeito e trocado por outro novo, como as máquinas que são utilizadas nas fábricas. O homem passa a valer como um objeto qualquer que pode ser substituído a qualquer momento. A ciência é a lei que, na era em que vivemos, rege a nós humanos em nossa passagem pela Terra. Inércia, gravidade, ação e reação, tempo linear, limites de espaço e de locomoção. São algumas regras a que estamos limitados todo dia. E assim, passamos nossa existência na segurança do que é cientificamente comprovado. Por outro lado, a curiosidade pelo mundo espiritual sempre existiu e, de repente, ganha mais adeptos a cada dia que passa. Alguns estão iniciando um processo do despertar da consciência, enquanto outros estão mais imersos no mundo holístico. Mas todos, mesmo os mais conectados à espiritualidade, continuam sendo apenas humanos. Vai soar negativo no começo, mas não é, eu prometo. Acredito que podemos conseguir tudo o que quisermos em nossa imaginação, nos nossos sonhos e projeções. Mas não será real enquanto não for concretizado na vida humana. Podemos voar pelas dimensões, através do tempo e do espaço, para visitar galáxias distantes, mas enquanto acordado, nosso corpo estará bem colado ao chão. Evoluindo a consciência, gradualmente, podemos até conquistar poderes que desafiam a ciência. A não ser que você seja realmente iluminado, este processo se dará aos poucos, mediante muita dedicação e merecimento. É preciso que a gente encare os fatos. Somos humanos, somos homens e mulheres vivendo em um planeta de terceira dimensão, presos na ilusão da matéria.
Para nós, a evolução se dá degrau por degrau, e cada lampejo de consciência é só mais uma porta que se abriu dentro deste grande e desconhecido templo que é o universo. Convenhamos, é difícil se iluminar nessa condição sendo um humano, limitado e imperfeito. Dentro das capacidades humanas, podemos ter um conhecimento muito vasto sobre o universo, sobre os mais diversos temas. Mas, mesmo conectando-se com a sabedoria mais elevada, enquanto ser humano encarnado, você precisa trazer esta sabedoria para a Terra, se quiser se beneficiar dela aqui. E é nesta queda que ocorre um grande ruído de comunicação, que dificulta ou impede a passagem da energia superior para cá. Afinal, a energia dos planos superiores é mais sutil, mais pura e não se adapta facilmente à densidade dos nossos átomos. Seria isto apenas misticismo? Ou quem sabe pode ser explicado por ciências da nova era, como a física quântica. Também existem muitos processos e ferramentas que podem acelerar a evolução da consciência, como o salto quântico, projeção astral, meditação, plantas enteógenas, reiki, yoga e tantos outros. E continuo, você pode ir muito longe em qualquer um desses temas, ou todos eles, mas você ainda terá que trazer as novas aberturas de consciência para a sua vida diária. Terá que materializar tudo aquilo que aprendeu e assumir as responsabilidades no novo saber. Só assim poderá evoluir como humano. E é por isso que estamos aqui, não é? Para aprender, para melhorar, para crescer, independente do que aconteça. Cada um em seu nível evolutivo, na escalada diária, para se tornar um ser humano melhor até que o ciclo se feche, ou melhor, recomece. O que eu tenho percebido através das minhas experiências e descobertas é que viver de forma plena e em felicidade incondicional não se trata apenas de alcançar Samadhi, a comunhão com Deus para os yogis, muito menos de viver exclusivamente a vida material, com suas belezas e prazeres. É sobre viver os dois na mesma medida, encontrar o caminho do meio, o equilíbrio perfeito entre a conexão com o universo e o enraizamento na Terra. É batalhar dia após dia com as dificuldades em se iluminar, mas também trazer toda a iluminação alcançada para nossas irmãs e irmãos. É contemplar a beleza que a vida nos traz, a diversidade de seres com quem interagimos durante a nossa caminhada. Viver no presente, intensamente, cada momento do dia a dia. Estar plenamente consciente do que se passa à nossa volta, do que captamos através dos nossos sentidos. E, ao mesmo tempo, abrir-se para a possibilidade de cada momento aqui. Já é parte de um plano maior. Tomando consciência de que nada é por acaso e que estamos em constante evolução em todas as horas, boas e ruins, esta é mais uma dentre tantas dualidades que vivemos, o espiritual e o material, dois opostos, totalmente relacionados e interdependentes. O material sem espiritual se torna vazio, tedioso, incompleto. O espiritual sem o material não cumpre o objetivo de estar encarnado aqui nesse corpo. Nessas horas de reflexão, me surpreende e me alegra perceber o quanto a existência é complexa. A quantas variáveis estamos expostos diariamente, que podem nos aproximar ou afastar do caminho do reencontro da alma. Como é igualmente fácil optar pelo lado negativo ou positivo a cada nova situação. E quando você desperta a consciência, você escolhe entrar em uma jornada que não tem volta,
um caminho de desvencilhar-se gradualmente da parte material que é negativa, para que possa andar em rumo de uma vida mais leve e positiva, fazendo essa subida pela matéria, ao passo que você permite que a energia espiritual faça sua descida em você. O encontro dessas duas forças será divino. Não é fácil ser humano, mas pode ser uma experiência muito única e gratificante, quando você compreende que as limitações aqui são apenas degraus de uma infinita escalada evolutiva. Gratidão por esta vida.